Estamos de volta nesse terceiro bloco e nesta quinta-feira está bonito o dia. Nós temos a imagem do alto da cidade de Poços de Caldas com a nossa câmera exclusiva que está localizada na Serra de São Domingos. Esta é a quinta-feira pela manhã aqui em Poços de Caldas. Cidade, né? Esta edição do Jornal do Sul de Minas será reapresentada no período noturno após o Telefatos. E a gente tem aqui a pergunta que o Piva ia fazer, eu cortei para fazer o intervalo. Não, é justamente a questão turística, que é outra fonte de renda, né? E qual é hoje a economia mais forte, né? Que a Palestina tem em relação ao mundo, além de petróleo e outras situações. Na verdade, na Palestina não tem petróleo. Na Palestina é terra histórica, e por ser histórica é que o turismo pode ser forte. Você imagina que, por exemplo... Mas tem petróleo, Kuwait, Iraque... Não, são 22 países árabes. Irã... Né? O Irã não é árabe, é persa. É persa. Né? Mas são 22 países árabes e os Muito países... bom saber disso. Né? Cultura. Os países árabes, a maioria deles tem petróleo. Ali no Oriente é 70% do petróleo mundial. Né? A maior reserva de petróleo é no Iraque. A Arábia Saudita é o maior produtor, mas o Iraque é que tem a maior reserva. Né? É por isso que causou essa invasão horrível, né, que os Estados Unidos fez, e ele só faz crimes, Vietnã e outros países, e Iraque, tudo cometendo crimes humanitários e depois não sabe como resolver. O Iraque, que tem uma história, né, maravilhosa... E permita fazer uma observação em relação a isso, até para saber também a sua opinião. Nesse caso, em relação a Iraque e outros países com regime absolutista, qual a visão a sua visão, por exemplo, em relação a isso? Porque eu também concordo que Estados Unidos tem uma visão deteriorada das coisas e por isso que está caindo, né? Está difícil a condição de se manter nos Estados Unidos. Muitos brasileiros que moravam lá estão voltando para o Brasil porque as pessoas conseguem ter uma qualidade de vida melhor aqui, né? Mas em relação a regimes absolutistas, é realmente um paradoxo, porque nós vemos, por exemplo, no Iraque, muitas obras, aquelas obras feitas em pedra, entalhadas, né, foram destruídas pelo regime. E qual é essa proporção? Até onde vai, até onde pode ir? Não, na verdade, cada país tem sua história. Sim. É difícil analisar de uma maneira genérica. Né? Eu citei um exemplo. Né? Tudo bem, mas vamos supor, você falou do Iraque. Né? O Iraque é a maior reserva de petróleo do mundo. Né? E aí se cria fatos para ganhar a opinião pública mundial. Por exemplo, até hoje existe a dúvida, a questão das Torres Gêmeas. Né? Mas foi a partir das Torres Gêmeas que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão e logo em seguida o Iraque. Você se lembra disso? Né? Então, dá-se a impressão que as Torres Gêmeas foi o que deu aval. Né? E engenheiros que já comentaram, eu não sou engenheiro, não sei, mas os prédios derreteram. Aquilo lá não foi um avião que bateu, aquilo lá foi implosão. Né? Então, tem uma série de questões, né? Michael Moore, ele já fez alguns documentários sobre isso. Mas eu não quero entrar porque é muito detalhe, né? Mas eu estou falando dos regimes. Por exemplo, vamos falar do Saddam Hussein. Sim. Né? Especificamente. O Iraque, sendo a maior reserva de petróleo do mundo, o que estava acontecendo na região? Um país em paz, um país onde os cristãos e os judeus, eu tenho entrevistas, viviam melhor lá do que em outros lugares do mundo. Um país onde a cidade de Bagdá era melhor do que qualquer cidade brasileira. Linda, onde passa o rio Tigre e Eufrates e onde tinha restaurantes, museus de 7.000 anos, sabe? Um lugar maravilhoso com construções incríveis. Babilônia, né? Era a antiga Babilônia, né? Historicamente diz que o Aden era no encontro do Tigre e Eufrates, né? Região do Aden, né? Mas os interesses eram especificamente o petróleo, e todo mundo sabe disso. E destruiu-se um país, né? E não era porque era Saddam Hussein ou era qualquer outra pessoa, o interesse era o petróleo. Sim, sem dúvida. Na verdade. Agora, nenhum país tem o direito, e não foi aceito pelo Conselho de Segurança da ONU, a invasão do Iraque. Se você for ver
manifestações que tinha no mundo. Eu tenho jornais guardados até hoje, Zambrano. 1 milhão em Roma, 1 milhão de pessoas em Londres, 1,5 milhão em Paris, de manifestações contra a invasão, no war, entendeu? Contra a invasão do Iraque. E os Estados Unidos, fora da lei, porque a lei é a ONU internacional, invadiu o Iraque, cometendo a destruição de um país, a destruição das pessoas. Morreu, acho que 500 mil pessoas inocentes. Era tanta destruição que pessoas, crianças e pessoas que ficavam se deteriorando, mortas na rua, ninguém, entendeu? Coisas absurdas que é ruim até da gente falar, mas são crimes humanitários. Então, o que eu digo assim, vamos respeitar cada seu país pela sua história. Se o Brasil, ninguém queria um trabalhador como presidente, não é? A imprensa dizia, oh, cuidado, perigoso, né? Um trabalhador sendo presidente. Hoje está a história mostrando que foi o melhor presidente da história do Brasil e que nós temos que respeitar a história de cada país, jamais invadir um outro país porque não gosta de fulano ou de ciclano. Tá. Nizar, eu quero agradecer, viu? Uma palestra muito interessante a respeito dos países árabes. Nosso tempo acabou, infelizmente. Eu quero saber aqui as principais notícias que estão circulando na internet com a Carol. Tá, hoje, Fábio, começa então, os contribuintes já podem entregar a declaração do imposto de renda a partir de hoje. E uma que está também aí, foi bastante comentada ontem à noite, está aí manchete dos jornais hoje pela manhã, a Dilma troca ministro para atrair evangélicos. De forma inesperada, a presidente Dilma escolheu o senador Marcelo Crivella, um dos principais representantes dos evangélicos no Congresso, para substituir o petista Luiz Sérgio no Ministério da Pesca. A nomeação pode conter críticas de evangélicos ao pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, por causa do kit gay que o governo planejava entregar a alunos para combater o preconceito. São as principais de hoje. Essa está bastante comentada sobre essa troca de ministros. Você quer comentar alguma coisa a respeito da Palestina? Rapidamente, por favor. Não, é só para encerrar, né? Eu agradeço bastante a vocês aqui o convite e dizer que agora estamos caminhando para a paz e que a ONU deve corrigir essa falha que teve em 1947 e aprovar a Palestina como Estado pleno. Isso será bom para o mundo, será bom pela questão que o Piva falou, e que todas as pessoas que têm interesse de visitar a Palestina, o turismo lá vai ser maravilhoso, pode ter certeza, as pessoas são amáveis, hospitaleiras, né? O mundo vai sentir uma diferença muito grande por essa paz, e a paz da vitória do povo palestino também. Obrigado, Nizar, pela sua participação. Obrigado a vocês, viu? Conte comigo sempre. Com certeza. Agora, da próxima vez que você vier, nós queremos falar sobre o Islã, né? Sobre o islamismo, sobre a religião da nação. Obrigado. E eu quero também me despedir do Piva. Obrigado pela participação. Bom dia, Zambrano, Carol, Obrigado, bom dia. Zé, foi um prazer conhecê-lo, boa sorte. Obrigado. Quanto ao presidente Lula ser o melhor do Brasil, temos controvérsia, mas tudo bem. Eu também acho. Foi um bom dia. Tá Tchau, certo. Carol. Uma ótima quinta para todo mundo. A gente se vê amanhã no Jornal Sul de Minas. Lembrando que a partir da semana que vem, o Jornal Sul de Minas será ao vivo na parte da noite. Muito bem. Então eu me despeço de você também. Amanhã é sexta, 8h15, estaremos de volta. Até lá. Tchau, tchau.